Estes últimos? Estes últimos 4 anos. Não, estou em Roma. Está em Roma. Então eu... Tive foi 4 Esteve, falta aqui o esteve 4 anos à frente da pastoral universitária. Atualmente está em Roma, peço desculpa, onde prepara a sua tese de doutoramento em Teologia Dogmática na área da escatologia. Tenho à minha direita o Carlos Esperança, democrata e republicano, professor do primeiro ciclo, responsável pelos blogs Ponte Europa e Diário de uns Ateus. Eu vou ler tudo conforme me mandaram. Fez 2 filhos com os quais quis escrever o livro Pedras Soltas, colaborou em jornais e revistas e plantou árvores. Sócio número 1117 da Associação Portuguesa de Escritores. Foi o primeiro presidente da Associação Ateísta Portuguesa, a AAP, em 2008. Reeleito sucessivamente com o mandato de 14-16 neste momento em curso. Do livro da vida, a poucos dias dos 72 anos, vejo a contracapa à distância de poucas folhas, com enorme felicidade em ver de ser com a mulher de sempre e ver os netos crescer, amando e sendo amado, vivendo de pé a única e irrepetível vida que me coube. Há um capítulo que queria poder rasgar, 4 anos e 4 dias na guerra injusta e criminosa da tragédia colonial, e ainda sinto um camarada a exalar o último suspiro nos meus braços. Acabado de esmagar pela Berlier, a memória amarga do soldado que perdi na jangada do Zambeze, virada nas águas revoltas do rio, infestado por crocodilos. Das 101 vítimas, uma era dos meus. Que fazer para que vença a trilogia da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade? Ficam os meus filhos e netos. E vós, jovens de Portugal, todos. Posto isto, eu não sei qual dos oradores vai querer começar. O título da nossa conferência chama-se Ateísmo, uma forma de doutrina ou de crença. Será uma forma de crença? Uma interrogação. Eu resolvi ir ao dicionário tentar informar-me sobre o que é que estes conceitos exatamente significavam e pude ler o seguinte: que o ateísmo é a doutrina dos ateus, é a negação da existência de Deus, é a descrença. Pelo contrário, o teísmo, que significa ter Deus, é uma doutrina filosófica ou religiosa que admite a existência de um Deus único, pessoal, criador do mundo e distinto dele. Depois tentei ainda documentar-me e ir à procura de outros conceitos que eu conhecia, mas que nunca tinha procurado saber os seus reais significados, mas confesso-vos que desisti nas primeiras 5 ou 6 páginas de leitura porque fiquei de tal maneira preocupada com a minha falta de informação, mas pude apenas ver que dentro do teísmo, que é o contrário de ateísmo, há várias designações possíveis quanto ao número de entidades em que se crê. Temos o monoteísmo, que significa crer num só Deus, temos o politeísmo, que significa crer em vários deuses, e depois uma designação chamada enoteísmo, que significa a crença em vários deuses, mas com um supremo a todos. Então, não havendo nenhum dos oradores que se ofereça, posso, por defeito, eu não vou dizer de que lado estarei, mas obviamente que tenho que estar de um deles, porque ou sou diz ateia, Vamos ver. diz ateia, ou sou crente, mas então vou passar a palavra ao Padre Nuno para de alguma forma para partilhar connosco as razões pelas quais devemos crer num Deus. Não sei se vamos conseguir chegar a essa parte. Então, eu pensei em 4 palavras só para o início deste nosso momento e talvez a professora Cristina, quando chegar ao final, pode ter uma terceira via. Nunca se sabe. Quando era miúdo aprendi que nunca devemos decidir entre uma ou 2 soluções, que devemos sempre procurar pelo menos 3. A partir de 3 já podemos estar confortáveis para tomar uma decisão. Não sei se é verdade, mas sempre procuro atingir mais do que uma possibilidade. Então, eu escolhi 4 palavras que de facto não têm a ver com objetivamente ainda o conteúdo daquilo que nós vamos falar, tem a ver com a disposição para o conteúdo. Ou seja,
é mais uma perspectiva de método do que propriamente uma perspectiva ainda de conteúdo, porque eu penso que essa é que será depois a perspectiva com que nos encontramos. A primeira é a palavra diálogo. Quem me conhece sabe um bocadinho da minha obsessão pelas palavras e pela origem das palavras, apenas como referenciais. Nós falamos, comunicamos, e a maior parte até das crenças e das descrenças tem exatamente a ver com a linguagem e com a incapacidade da linguagem, ou com uma gramática imperfeita, ou ainda com uma linguagem mal traduzida, ou ainda, e isso mesmo, tradução em termos de línguas diferentes, por exemplo. Um dos problemas da dogmática tem a ver exatamente com traduções feitas em países como os europeus, desde logo, mas depois temos ainda outras culturas. E depois tem a ver ainda com algo muito mais importante chamado interpretação. Mas, para não nos alargarmos, a primeira palavra que eu escolhi foi diálogo. A palavra diálogo, e penso que é nessa disposição, quer eu, quer o Carlos, nos dispomos aqui, a palavra diálogo tem, quem gosta de grego, é sempre palavras compostas, dia mais logos. Logos quer dizer razão, raciocínio, se quisermos, e dia não quer dizer dois, quer dizer um primeiro significado. Este prefixo quer dizer raciocínios diferentes, se quisermos, razões diferentes que se encontram, mas que têm uma distância, porque se não houver distância nesse raciocínio, são monólogos. Então, o diálogo tem um outro significado mais rico ainda, que é atravessar. E, portanto, um diálogo não é um conjunto de monólogos. Isto é o objetivo, penso eu, nosso aqui, com humildade. Se algum de nós tivesse a verdade, seria Deus. E como o Carlos não quer ser, eu também não, provavelmente. Portanto, nenhum de nós vai querer chegar a esse momento. E, portanto, a verdade não é alcançável. Essa arrogância ficaria mal a qualquer ser humano, ainda crente ou não crente. Porque a verdade é uma coisa, algo mais complexo, que nós podemos tocar, mesmo qualquer religião ou não, mas nunca se consegue alcançar totalmente. E cada vez mais, quanto mais estudamos, basta só saber. Se nós só sabemos enquanto não estudamos. Quando começamos mesmo a estudar as matérias, percebemos o que nos falta saber. E, portanto, a tese de doutoramento, seja ela qual for, é um drama, porque é a percepção da ignorância. Portanto, é a confirmação que, afinal, somos muito mais ignorantes do que poderíamos ter imaginado no início. Portanto, isso é bom para a humildade. Então, o diálogo é isso que se pretende aqui, que é a capacidade de juntarmos duas perspectivas distintas, fundamentadas, honestas, porque as perspectivas, quando são sérias, são honestas, possíveis, só que, de facto, diferentes. E isso é que tem vantagem, por isso é que eu gosto muito dos muitos amigos que tenho, alguns dos quais crentes, outros não sabem o que é que são, e outros dizem que são ateus, e outros são mesmo ateus. E, portanto, isso é a riqueza da vida. Pronto, nesse diálogo, o Papa teve uma atitude muito engraçada com um escritor do jornal La Repubblica de Roma, de Itália. Peço desculpa de algumas referências, são mais italianas, porque é lá que eu tenho vivido estes últimos tempos. E o Papa Francisco falava com este Scalfari, que se diz jornalista ateu, dizendo exatamente a necessidade de um diálogo aberto e sem preconceitos. E, portanto, essa é a minha disposição, não também porque seja algo especial, mas porque acho que é importante. Já em 1965, na Gaudium et Spes, depois não posso explicar melhor, se falava desta necessidade do diálogo. E a Igreja, com muitas coisas críticas que se podem dizer da Igreja, a Igreja tem procurado fazer este caminho internamente primeiro, umas vezes bem sucedidos, outras vezes mal sucedidos. Tive recentemente numa conferência, participei, que é uma conferência mundial, que foi em Roma, num espaço americano, e de facto correu, na minha opinião, bastante mal, porque aparecia, estava anunciado como de alguém crente e não crente, e no final eram todos crentes. A única pessoa que não era crente não era nenhum dos oradores principais, e era não crente, que era um professor de filosofia da Sapiência, e que de facto foi a única pessoa que fez perguntas inteligentes. Eu tinha levado amigos não crentes, e de facto foi um bocado frustrante para mim, foi depois de explicar a eles que alguma coisa tinha corrido mal e eu não tinha percebido. Isto tem a ver com o Átrio dos Gentios, ou o Pátrio dos Gentios, não sei se alguma vez ouviram falar, mas é um desafio que começou em 2011, se não estou em erro, sim, que foi apresentado em Paris, decorrente de muitos outros acontecimentos. Esqueçamos o ponto primeiro, então, a questão do diálogo. O segundo ponto, que eu acho, voltando à questão que já referi aqui, todos nós que vivemos somos peregrinos. Umas vezes mais nómadas,
outras vezes mais conscientes do itinerário. O Bauman, o Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco, que é um bocado às vezes publicitado demais, mas em todo o caso faz esta distinção, exagerando na minha opinião, porque ele associa isto à modernidade e à pós-modernidade, também não vou perder tempo agora a explicar, mas ele diz que muitas vezes nós somos nómadas, éramos peregrinos e que agora somos nómadas. Eu, discordando dessa perspectiva, eu acho que nós somos ao mesmo tempo peregrinos e nómadas. Isto é, nós queremos alguma coisa e muitas vezes andamos um bocadinho perdidos e outras vezes sentimos-nos encontrados, e isto também não tem idades. Acho que há coisas que vão ficando mais claras no caminho e outras que vão, porventura, ficando com questões mais profundas. E por isso, nenhum de nós, como eu dizia no início, e acho que numa concepção filosófica, teológica ou científica, se pode pensar que esta é a resposta final. Houve uma altura em que todos nós acreditámos na ciência de uma forma quase absoluta, e se quando nós olhamos bem para a ciência e estudamos ciência, percebemos que há muitas teorias a serem permanentemente refeitas. Isso é que é ótimo. Ou seja, quando alguém achasse que isto era o ponto de chegada, então a história tinha acabado. A nossa, a história da humanidade. Portanto, a ciência faz e gasta-se dinheiro com ciência, e acho que é de continuar, porque exatamente é preciso aprofundar os conceitos. Ainda não se conseguiu, por exemplo, encontrar a super-teoria entre a relatividade e a quântica, por exemplo, que é um problema, não é para nós, mas para quem se dedica a isso, e por isso é que há desafios, por isso é que há o CERN e outras coisas tais. Bom, continuando. Terceira palavra, a palavra dúvidas. Os cristãos, o cristianismo que eu conheço, que é o português, um bocadinho mais próximo de mim, o cristianismo em geral e o cristianismo mais local é um cristianismo pouco habituado às dúvidas. Isto é, nós não fomos muito habituados a pôr questões. E digo-vos, comparo, não sou padre desde ontem, que isso sempre foi uma coisa que me preocupou. É quando as pessoas não põem dúvidas. Preocupa-me bastante, porque acho que normalmente não vou dizer porquê, mas fica-me na sensação que há pouca profundidade às vezes quando nós não temos dúvidas. Todos os que são professores sabem que eu faço esta pergunta aos alunos. Então, alguém tem dúvidas? Das duas, ou são muito bons e já estudaram a matéria e não têm dúvidas nenhumas, ou provavelmente, quase sempre, não estudaram ainda nada e, portanto, ainda não há tempo para dúvidas. Portanto, quando chega o momento, eles vão ter dúvidas. Mas eu tive que responder essa pergunta algumas vezes, estava quase sempre todo claro, que ainda nem sequer comecei a estudar, por isso, quando eu conseguir, depois vou ter algo. E as dúvidas, no próximo domingo, para aqueles que são crentes, como eu, e vão à missa, no próximo domingo vão ouvir a história de Tomé. Toda a gente conhece mais ou menos a história de Tomé, quando mais não seja pela expressão idiomática, crer como Tomé. E Tomé, dizia já a Gregório Magno há muito tempo, que a dúvida de Tomé é mais útil do que muitas certezas de muitos crentes e cristãos. Só que nós não estamos habituados a isto. Há mais tempo de certezas na Bíblia do que depois este momento parece que é demasiado único e pouco sublinhado na igreja. Mas eu pessoalmente, como cristão, e disponho-me também nesse contexto, eu acho que dentro, se quisermos, um crente que não tenha dúvidas, e um não crente também que não tenha dúvidas, não passa de uma pessoa, mesmo que não seja consciente, é um bocadinho arrogante. Se nós não temos dúvidas, volta à história de há bocadinho, é porque às vezes não temos a noção do problema em si. E por isso a dúvida tem que nos coexistir permanentemente. Depois podemos voltar a isto. A última palavra escolhi, para não demorar muito tempo, eu não gosto de roubar muito tempo. A última palavra é mistério. Antes de ser crente, qualquer pessoa, há questões que eu acho que vale a pena pensar. Eu sou escoteiro há muitos anos e das coisas de escotismo que sempre gostei é quando nós estamos a contemplar o céu, ou quando estamos a contemplar o céu, estou a falar da atmosfera, estrelas, outras coisas tais, há qualquer coisa de engraçado nesta história, que é uma coisa que eu mais gosto de pensar, isto é um globo, já aprendemos todos, a Terra é um globo, tudo bem. Agora, como é que os neozelandeses, que são os nossos antípodas, ou seja, os que têm os pés agora virados para nós, como é que eles se aguentam e não caem? É uma coisa que eu acho piada. Pronto, eu sei que se a gente estudar um bocadinho, chega lá, mas tem piada ao mesmo tempo, não deixa de ter piada que eles estejam lá sentados ao contrário, lá ao fundo, agora se nós fizéssemos aqui um buraco, e não caem, ninguém cai, nem eles nem nós. Também caímos, mas não te contei. E isso significa que há coisas que nós não captamos. E depois, porquê é que só este planeta, para já, que nós saibamos, não quer dizer que não haja mais,
Porquê é que nós pensamos que somos os únicos? Ou grande parte de nós pensamos que somos os únicos que estamos aqui? Porquê é que não há outros planetas habitados? Pois, o nosso sistema solar é tão pequenino comparando com os outros todos. Que isto é uma imensidade. Desculpa lá, por muito crente ou não crente que sejamos, isto é um bocado mais complexo e é muito mais interessante. E eu acho que essa é a grandeza do mistério. A palavra mistério é uma palavra grega, que vem do mundo, quer dizer, nós precisamos de uma introdução para entrar dentro, mas o mistério não é uma coisa que não se reflita. Eu tenho um trauma de infância, cada um tem os seus, eu tenho vários, e o meu, entre outros, eu tinha um par que, quando nós fazíamos uma pergunta, ele dizia assim: Nuno, mistério. E ele ainda diz, eu gosto muito desse senhor, já tem O que é um mistério? e eu dizia assim: então, mas e o que é isso? Ele dizia: mistério. Portanto, ele nunca me respondia a nenhuma dúvida, ele só dizia: Nuno, isso, mistério. Portanto, discordando totalmente da perspectiva deste santo homem, o que eu acho é que o mistério é exatamente aquilo que nós nunca vamos conseguir totalmente abarcar, mas temos todo o direito de problematizar e questionar, e pelo menos entrar um bocadinho dentro. E, portanto, é nesse contexto, e calmo com isto, eu acho que a vida tem em si um pequeno mistério, alguma coisa que não. Antes de ser fé, antes de chegarmos à questão da fé, há coisas que nós não conseguimos perceber totalmente, nem abarcar totalmente. Ok, aprendemos, sim, o centro do sistema do nosso é o Sol, tudo bem. Sim, mas isso é mais fácil dizer, depois quando questionamos, pensamos, estamos a 8 minutos do Sol, se não falha a memória, a 1 segundo da Lua, pronto. Sim, mas é muito bonito saber que a gente vê umas estrelas que já não existem, as que já existem, as que nasceram e nós ainda não as vemos, tem graça, mas é difícil perceber. Por isso é nessa consciência e nessa convicção de peregrino que eu me coloco. Muito obrigada, Vasco. Eu agora vou passar a palavra ao Carlos para poder apreciar aquilo que eu vi e darmos a sua opinião. Muito bem. Eu tenho os desafios para colocar no final. Eu vou começar pelo tema. Perguntaram se o ateísmo se é uma forma de crença. É quase como perguntar se não jogar futebol é um desporto. Realmente, não é um nonsense. Entendo mais como um desafio do humor, propriamente, como uma coisa com alguma realidade ou com alguma base de sustentação. Estava a falar e achei graça, quer dizer, um padre com dúvidas, porque realmente nós, ateus, costumamos estar cheios de dúvidas. Normalmente, os crentes estão carregados de certezas. E estão carregados de certezas, sobretudo porque têm os dogmas. Haverá alguma certeza maior que a dos dogmas. As certezas que é evidente que não poderão nunca confirmar, mas que são as certezas de quem tem fé e aceita e não precisa de justificação. Eu lembro-me, lembrei-me da Terra Quental, um belo soneto que ele tem, aliás, como os sonetos da Terra Quental é da boa poesia portuguesa, em que é mais ou menos isto que ele diz. Os homens, com voz triste, perguntaram: deuses, para que nos criastes? E os deuses, com voz ainda mais triste, responderam: homens, para que nos criastes? É por isso que quando ouço em humoristas em princípio de carreira ou em cínicos que pretendem a provocação, que dizem: é ateu graças a Deus. Efetivamente. Se não tivessem inventado Deus, não havia ateus. O Deus abraâmico, aquele onde se baseiam os três monoteísmos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, terá 6.020 anos, mais ou menos, cerca de 6.020 anos. E há um mito comum. Já agora o Abraão nasceu mais ou menos em 1800. Mas Como? o Abraão, a história de Abraão, 1800. Mais ou menos, é mais curto. Mas as religiões abraâmicas, o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento atribui a criação do mundo a 4.004 anos antes. Os criacionistas atribuem isto à criação do mundo. Que, como todos sabem, os cristãos, os judeus e os islamitas
porque este é um mito comum aos três monoteísmos, os homens foram criados numa olaria divina, onde Deus, cansado do ócio, resolveu fazer do barro o homem e depois ainda, talvez incomodado, então, agarrou no barro que lhe faltava e criou a mulher. E criou aí um problema grave logo. Foi da subordinação da mulher ao homem. E a condição misógina das três religiões é uma inevitabilidade cuja violência islâmica é apenas, digamos, a caricatura das últimas consequências a que foi levado este pensamento. Mas é também o pensamento do Paulo de Tarso. O pensamento de Paulo de Tarso. Um certo ódio à mulher, um certo nojo. E o pecado original. E o pecado original, só que se limpa com o batismo, que é o melhor detergente que a Igreja encontrou para redimir os pecados. No caso das crianças recém-nascidas, o pecado original. E no caso de um adulto, por exemplo, esta senhora que agora foi a Roma e que o Papa Francisco resolveu batizar, crismar e ungir, portanto, dos sacramentos possíveis logo por atacar, essa senhora ficou com todos os pecados perdoados, desde o original, e então o familiar acrescido, até aos pecados todos cometidos até aí. O batismo limpa todos os pecados anteriores. Portanto, só a partir daí que o contador é posto de novo, para depois, quando se apresentar o rol, na porta de entrada, possivelmente no Vale de Josafá, que é uma coisa pequena, onde vai ser muito difícil cabermos todos, os vivos e os mortos, mas isto faz parte da mitologia. E faz parte de uma mitologia que não foi renegada. Como faz parte da história e da história recente do cristianismo, a excomunhão dos ateus. Portanto, eu tenho imenso gosto mundial e foi com prazer que eu vi há 2 dias o Papa Francisco, que é uma pessoa que me é particularmente simpática, digo sem qualquer problema, é particularmente simpático. É um jesuíta. Não o tomem por uma pessoa, digamos, muito simples. Não, são extremamente elaborados, são altamente cultos, têm uma preparação. Um jesuíta é, à partida, logo, um doutorado. É um doutorado. Tem um grau académico do doutoramento de uma universidade laica e muitas vezes um doutoramento laico também. E em áreas científicas, na biologia, etc. Portanto, os jesuítas, que normalmente não querem passar de padres, e que foram perseguidos nitidamente por João Paulo II, que é talvez o mais rudimentar dos papas, sob o ponto de vista teológico dos últimos tempos, mas que era um hábil político, e aí ele se vê algumas transformações, umas para bem, outras para mal, mas foi um homem profundamente comprometido mais na atividade política do que na atividade pastoral. No resto, no meu ponto de vista, um bocado a encenação que hoje se faz nos meios de comunicação social, que ele foi um verdadeiro artista. Os ateus que foram excomungados por Pio IX, que vai à verdade, foi generoso nas excomunhões. Excomungou os ateus, mas também excomungou os liberais, os democratas, os livres pensadores, enfim, excomungou praticamente tudo que não fosse, tudo que fugisse de dogma. É claro que depois de ter feito isso, inventou 2 dogmas para uso próprio e do catolicismo, que foi o da Imaculada Conceição, portanto, que é Imaculada há menos de 200 anos, há 170 anos mais ou menos, e que produziu uma encíclica que é verdadeiramente abominável e que, se de facto quiserem duvidar da religião, ela é a sílabos. Encíclica a sílabos, acho da patologia teológica mais tenebrosa, do meu ponto de vista. Ainda não existe excomunhão. Portanto, digamos, o diálogo é feito, porque ninguém é bom nem é mau por ser crente ou por ser ateu. Há ateus perversos. Dava-lhes um exemplo que podia citar desde o Stalin ou Enver Hoxha, o único Estado ateu que houve, digamos que uma ideologia oficial do ateísmo foi a Albânia do Enver Hoxha.
E os Estados ateus, obviamente, desde a União Soviética, a Coreia do Norte, hoje a China do Mao Tse-tung, enfim, vários países em que a patologia totalitária teve uma posição ateísta. Devo dizer que, com exceção de Enver Hoxha, normalmente as perseguições religiosas fizeram sempre numa base de interesse político. Nunca foi numa base de natureza religiosa. Já muitas das guerras e muitas das lutas são feitas numa base estritamente religiosa. Foram as cruzadas, não refiro isto como arma de arremesso, porque penso que, enfim, os tempos eram outros e não podemos julgar a história com esta diferença de tempos, julgá-la pelo valor facial da época, não podemos. A violência não era só... Mas é evidente que aí os cristãos foram de particular violência. Foi de natureza religiosa a Inquisição. Provavelmente, se não existisse o Deuteronômio, não existiria a Inquisição. Ela foi buscar aí as suas raízes, mergulhou as raízes no Deuteronômio. O Pentateuco, enfim, são de facto aqueles 5 livros do Antigo Testamento que continuam a ser doutrina oficial da Igreja, faz parte do Catecismo da Igreja ainda em vigor. E a última versão é do tempo de João Paulo II, quando era prefeito da Sagrada Congregação da Fé, em Santo Ofício, o então Cardeal Ratzinger, hoje afastado do mundo, de modo próprio ou por amor ao pescoço. E, de facto, o que é que nós encontramos hoje? Encontramos um mundo onde os radicalismos religiosos, e ora seja feita ao catolicismo, não há hoje grandes radicalismos no catolicismo. Tem sido até um fator, digamos, de equilíbrio e estabilidade mundial apreciável. Mesmo os ditadores católicos que dariam mau nome à religião foram desaparecendo com o tempo e hoje, de facto, temos um monoteísmo mais implacável e perverso que é o islamismo. E não me venham dizer que vamos dar a outra face, porque eu não a dou, porque realmente me incomoda que se degolem pessoas, que se lapidem mulheres, que se ponham uma criança de 12 anos a assassinar um adulto, que se ataque uma universidade, porque a cultura foi quase sempre o ódio teocrático, visceral, foi o ódio à cultura, à inteligência, à sabedoria. Porquê? Porque uma pessoa, quanto mais sabe, quanto mais culta é, quanto mais vai aprender, naturalmente também vai tendo mais dúvidas. Aí estou de acordo aqui com o Nuno, que falam na dúvida. Eu falarei na dúvida cartesiana, não tenho dúvidas metafísicas de facto. Mas na dúvida cartesiana, isto tenho muitas dúvidas, naturalmente. E teremos fundamentalmente uma divergência, que é enquanto, digamos, um cristão procura converter os outros. No islamismo isso é violentamente verdade, provado, porque ainda por cima é com a arma da guerra, com armas, é com a guerra. Um ateu não pretende converter ninguém. Nenhum me daria prazer se chegasse e dissesse: olha, a partir de agora ouviu, eu também passei a ser ateu. Tudo bem? E daí? Ora, há só uma coisa que deve ficar muito clara. A crença ou a descrença não dependem da vontade. Eu, por mais vontade que tenha, é uma rábula que se faz muito. Se acreditares, olha lá, Deus certamente não existe. Mas se existir, se tu fores crente, és protegido. É uma cunhazinha. Isto para já não depende da minha vontade. Depois seria de um profundo cinismo acreditar apenas para ter, digamos, uma assoalhada celeste à minha disposição. Quando vou vir à última página, a contracapa do livro, efetivamente, eu me transformar em cinza num forno crematório, ou ser inumado. É evidente para mim, trata-se